Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa Santa Missa. É uma alegria poder rezar com vocês nessa noite, uma alegria poder estar com vocês e fazer deste momento um momento de união, um momento de oração, um momento de reflexão da Palavra de Deus. Nós temos algumas intenções particulares, eu estava acompanhando algumas intenções que vocês estão colocando. Continue colocando as suas intenções para essa Santa Missa. Nós vamos rezar por todas as suas intenções, pelo seu coração, pela recuperação daqueles que estão enfermos, saúde daqueles que estão precisando de saúde, enfim, rezando por cada intenção que vocês colocam sobre esse altar. De modo particular, queremos rezar pela recuperação da saúde de Antônia Barreto. Queremos render ação de graças nessa noite pelo aniversário de Ildete Guanás dos Santos, nossa ministra, coordenadora dos ministros da comunidade Cristo Rei, uma grande mulher de oração, uma grande mulher marca da presença de Deus, da docilidade de Deus, catequista também da nossa comunidade. Então, nosso carinho, nosso abraço. E também queremos render ação de graças pelo aniversário de Eli Carneiro Laia, mãe do Zé Luiz. Vamos pedir muita saúde, muita paz, vigor do Espírito Santo para essa mulher também, de muita garra, de muita determinação. Aqui, além das minhas orações, o meu carinho a essas duas grandes mulheres, três grandes mulheres que hoje a gente reza, a Antônia, a Ildete e a Eli. Que Deus abençoe, Deus guarde a todas vocês e também a todos vocês que nos acompanham para esta Santa Missa. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, vamos reconhecer nossas culpas, reconhecer nossas faltas e pedir perdão dos nossos pecados. No instante de silêncio, faça seu exame de consciência, analise o seu coração, a sua consciência, para que o Espírito Santo nos torne cada vez mais aptos, mais preparados para a comunhão, para este momento de oração. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Hoje a igreja recorda Santo Agostinho de Cantuária, bispo, anunciador do Evangelho, a quem nós pedimos a intercessão. Ó Deus, que conduzistes ao Evangelho os povos da Inglaterra, pela pregação do bispo Santo Agostinho, concedei que os frutos do seu trabalho permaneçam na vossa igreja com perene fecundidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar, caríssimos irmãos e irmãs, vamos ouvir com atenção a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue de seu próprio Filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes,
que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estais sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um e em particular. Agora entrego-vos a Deus e à mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que essas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos depois prorromperam em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, aflitos, sobretudo por lhes haver dito que não tornaria a ver-lhes o rosto, e o acompanharam até o navio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, irmãos e irmãs. Vamos continuar com o Salmo 67, meditando a palavra do Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Cantemos juntos. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Suscitai ao Senhor Deus, suscitai vosso poder, confirmai este poder que por nós manifestastes a partir de vosso templo que está em Jerusalém. Para vós venham os reis e vos ofertam seus presentes. Cantemos. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmos. Ele viaja no seu carro sobre os céus dos céus eternos. Eis que ele eleva e faz ouvir a voz, sua voz poderosa. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dai-lhe glória a Deus, exultai o seu poder por sobre as nuvens. Sobre Israel, eis a sua glória e sua grande majestade. Eis seu templo, ele é admirável, a seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus, agora e sempre. Amém, amém. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. E agora em pé, meu irmão, minha irmã, vamos aclamar com alegria o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade.
Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me destes. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda neste mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu vos enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos sentar, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a essa Santa Missa. Quero mais uma vez acolher a todos e de modo particular acolher Antônia Barreto, por quem nós rezamos essa Santa Missa também, pela sua recuperação, pela sua saúde. Quero acolher a Ildete, que eu sei que participa conosco dessa Santa Missa, ela que faz aniversário. Estamos rendendo ao Senhor essa missa em ação de graças pela sua vida, e também a Eli Carneiro Laia, que acredito também que deve estar participando conosco, junto com a sua família, junto com seus filhos. Dona Eli, mãe do José Luiz, a quem nós queremos também render ação de graças nessa noite. A todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos. E vamos agora meditar a palavra de Deus. Dizia no início dessa celebração eucarística que hoje é dia de Santo Agostinho de Cantuária. Em primeiro lugar, permita-me fazer uma separação dos agostinhos que nós conhecemos. Santo Agostinho de Cantuária não é o mesmo Santo Agostinho de Hipona, bispo, filho de Mônica, que nós vamos celebrar, se não me engano, no mês de novembro. O santo que hoje nós celebramos é Santo Agostinho de Cantuária. Agostinho de Cantuária, em primeiro lugar, foi monge beneditino, dedicou sua vida na oração, na contemplação, e foi enviado por volta do século V, século VI, pelo Papa Gregório, até as terras conhecida como da Britânia, terras britânicas, hoje a Inglaterra, aquela região, e acompanharam Agostinho, que na época era padre, acompanharam ainda outros 40 monges. Aquela região britânica que recebeu o missionário Agostinho era uma região que foi devastada, e uma região devastada de modo particular pela fé. A fé foi devastada. Interessante, queridos irmãos e irmãs, que os relatos históricos mostram que aquela região vivia a idolatria. Estavam completamente perdidos com relação à sua fé.
E Agostinho foi aos poucos convencendo e fazendo com que a fé cristã voltasse a ser a fé que desse vida àquela região, a fé que movimentasse o coração daquele povo. E a história diz que Santo Agostinho converteu muitos homens, muitas mulheres, ao ponto de converter toda a cidade, inclusive converteu o rei daquela região. Ao longo desse processo de pregação do Evangelho, de anúncio do Evangelho de Agostinho, ele foi eleito bispo e arcebispo, dando a sua vida em resgate de muitas pessoas, convertendo muitos povos. Por isso que hoje também nós queremos rezar junto com toda a comunidade beneditina, mas nós queremos rezar de modo particular pelos missionários, por aqueles que anunciam o Evangelho de Deus. Agostinho saiu do seu conforto, saiu da sua vida, e ao convite da igreja, pela voz do Papa Gregório na época, ele deixa o seu conforto, deixa a sua zona de conforto e é enviado para terras onde havia idolatria, e lá prega o Evangelho. Caríssimos irmãos e irmãs, esse tema do anúncio do Evangelho, da pregação evangélica, nós estamos ouvindo em todo o tempo pascal. Durante todo o tempo da Páscoa, nós estamos ouvindo arduamente a missão da igreja. E a missão da igreja é: ide e fazei todos os povos discípulos meus. Aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse no dia da sua ascensão, no dia que ele é elevado à glória do céu: ide e fazei discípulos, ide pregar o Evangelho. Esse verbo ir, essa colocação e esse imperativo que Deus nos dá, essa ordem que Deus nos dá, ir por todo o mundo, soa com muito carinho no meu coração. O primeiro trecho bíblico que eu guardei no coração, que eu decorei, Marcos 16, 17, em que diz exatamente isso: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Caríssimos irmãos e irmãs, aqueles que têm dentro de si a palavra de Deus, aqueles que guardam dentro do seu coração o desejo do céu, a esperança da vida eterna, aqueles que guardam dentro do seu coração a palavra de Deus, estes são impulsionados a dar anúncio do Evangelho, a dar a vida pelo Evangelho. Nós estamos vendo, irmãos e irmãs, durante todas estas 7 semanas do tempo pascal, que a mesma realidade, a mesma força que veio sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, é a mesma força que os faz sair do cenáculo e anunciar o reino de Deus. Anunciar aos pagãos, anunciar aos idólatras, anunciar aos perdidos, anunciar aos judeus, anunciar a palavra de Deus nos 4 cantos dessa terra. E a grande figura que nós vimos durante todo esse tempo pascal é Paulo. Paulo, que após a sua conversão vai de cidade em cidade anunciando o Evangelho. E ontem nós já ouvimos que Paulo estava nesse tom de despedida de uma certa região, a região de Éfeso, a igreja de Éfeso. Igreja essa que nós vamos poder ler com categoria, com características próprias quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios. Diz Paulo que Paulo permaneceu naquela cidade por 3 anos. Permaneceu com aquele povo durante 3 anos. E o que fez Paulo durante 3 anos? Anunciou o Evangelho de Jesus Cristo. E diz a palavra, anunciou o Evangelho na alegria, na tristeza, durante dias, noites, com lágrimas, diz Paulo no versículo 31. Estais sempre atentos, lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar.
não parei de anunciar. Aqui nós estamos vendo, queridos irmãos e irmãs, a figura do apóstolo, a figura do discípulo. Independentemente de se é Pedro, se é Paulo, se é João, se é Maria Madalena, se é algum discípulo, nós estamos vendo a essência do discipulado. Nós estamos, a partir dos textos sagrados, vendo a essência do ser discípulo. Aqueles que gostam de filosofia, a essência, a natureza do mais profundo da pessoa, o ser, a identidade do discípulo de Jesus Cristo. O discípulo de Jesus Cristo, e aqui, queridos irmãos e irmãs, estamos falando, eu e vocês, todos nós que somos discípulos de Jesus Cristo, nós somos, pela nossa essência, pela característica nata pelo cristianismo, pelo dom que Deus nos deu no mais profundo do nosso coração, nós somos anunciadores do reino de Deus. Dia e noite. Com alegria, com sorriso, mas também com lágrimas. É aquilo que nós ouvimos ontem. É aquilo que nós estamos ouvindo sempre. E é aquilo, já que nós estamos falando de Santo Agostinho, de Cantuária, é exatamente isso que fez Agostinho naquela região britânica. Na região onde poderiam surgir outros deuses, na região onde poderia surgir a idolatria. E quanto eu tenho falado que talvez a idolatria desse século seja uma auto-idolatria. E Agostinho de Cantuária pregou quebrando a idolatria, pregando e quebrando o ego, quebrando orgulho, quebrando falsos deuses, levando a palavra com toda a sua força. Esta é a missão nossa, irmãos. Esse é o desejo de Deus para nós. Sermos anunciadores do Evangelho. Não cansar de anunciar. Não cansar de propagar o Evangelho. Não cansar de ser anúncio do Evangelho. Não cansar de dizer palavras do Evangelho. E agora, queridos irmãos e irmãs, Paulo diz para essa comunidade de Éfeso que ele estaria de partida, que ele iria pregar o Evangelho em outro lugar. É a missão, é a característica do missionário, ide por todo o mundo. E é óbvio que Paulo começa a exortar a comunidade de Éfeso para ficarem alertas, para abrirem os seus olhos. E Paulo diz: tomai cuidado, prestai atenção com duas coisas. E aqui são duas categorias importantes que também nós precisamos abrir os nossos olhos. Paulo diz, em primeiro lugar, aparecerão lobos ferozes e não pouparão o rebanho. Paulo se utiliza de algo que ele ouviu na sua pregação. Paulo foi convertido. O anúncio da palavra, o anúncio do Evangelho chegou na vida de Paulo há muito tempo atrás. Ainda quando ele era Saulo e a caminho de Damasco, tem uma visão do Cristo ressuscitado que pergunta: por que me persegues? E Saulo foi evangelizado. Saulo foi se tornando, dia após dia, Paulo, anunciador do Evangelho. Portanto, ele ouviu aquilo que nosso Senhor tinha dito na parábola do bom pastor, sobre o pastor e o lobo, sobre o pastor e aqueles que não cuidam do rebanho. Paulo faz um paralelo com aquilo que tinha ouvido da pregação que tinha recebido. Lobos ferozes aparecerão e não pouparão o rebanho. Amados irmãos e irmãs, é interessante nós percebermos que Paulo abre os nossos ouvidos, chama a nossa atenção para nós sermos, ao mesmo tempo, dóceis a palavras do bom pastor, mas termos a graça de um coração
aberto, de um olhar generoso ao Senhor que nos chama, mas também darmos atenção para que não caiamos nas astúcias do lobo, para que não sejamos confundidos pelo lobo que pode entrar no nosso rebanho. Por isso que Paulo diz: irmãos, agora eu vos digo, ficai atentos, porque aparecerão entre vós lobos ferozes. Essa é a primeira atenção que Paulo começa a dar, a chamar a atenção, a exortar a comunidade de Éfeso na sua partida. E a segunda coisa é que Paulo diz: da mesma forma que virão lobos até vós, prestai atenção, porque de dentro do rebanho poderão surgir homens com doutrinas perversas, com doutrinas egoístas, com doutrinas que matam, com doutrinas que não poupam vidas, com doutrinas errôneas dentro de vós. Paulo está chamando a atenção da comunidade para prestar atenção, a ter o coração voltado para a voz do Cristo, que é pastor. E Paulo, se irmãos e irmãs, Paulo coloca que lobos podem aparecer e que de dentro da comunidade pode aparecer doutrinas infiéis a doutrinas do Evangelho, Paulo lembra: agora, irmãos, entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, para dar herança a todos os que foram santificados. Eu não cobicei prata, nem ouro, nem vestes de ninguém. E sabeis que minhas mãos providenciaram o que é necessário para mim e para os que estavam comigo. Mostrei que trabalhando deste modo deve ajudar os fracos, recordando a palavra do Senhor, no que diz: há mais alegria em dar do que receber. Paulo coloca nas entrelinhas, irmãos e irmãs, qual é a característica do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Qual é a característica daquele que porta a palavra de Deus, daquele que se faz discípulo, daquele que está ligado ao sumo sacerdote, daquele que está ligado a Cristo. Viver como Jesus viveu, fazer aquilo que Jesus fazia. E de modo particular, Paulo fala, não o discípulo, o anunciador do Evangelho, a comunidade que vive a graça do Evangelho, é uma comunidade que não cobiça ouro, nem prata e nem vestes. Mas é uma comunidade que trabalha para o sustento do outro. É uma comunidade que se alegra em dar, se alegra em se doar, se alegra na felicidade do outro. Aqui Paulo traz uma característica muito grata que nós todos possuímos pela graça do nosso batismo: pertencer ao sacerdócio de Cristo. Estarmos intimamente ligados ao Senhor. Estarmos ligados ao Senhor pela prática da caridade, pela prática da alteridade. O discípulo do Senhor, portanto, irmãos e irmãs, ele é voltado para o outro. E é exatamente isso que nós ouvimos no Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, capítulo 17 do Evangelho segundo São João, nós já estamos ouvindo desde ontem, Jesus ergue os olhos aos céus e fala com o Pai. Começa a rezar. Jesus nos mostra o caminho da oração, mas há uma característica própria de Jesus nessa oração. Essa oração é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. E nós ouvimos que Jesus roga a Deus por nós. Ele pede ao Pai por nós. Eu tinha dito isso ontem a vocês. Jesus pede ao Pai por cada um de nós. E como eu dizia ontem, ele não pede para uma massa de pessoas. Jesus não pede para, como eu usei a expressão ontem, pela baciada de cristãos. Jesus pede por você. Jesus pede por mim. Eu tenho que reconhecer que a igreja se faz una também, e é claro, pela minha unidade, minha pertença à igreja. Deus salva a igreja, e quem é a igreja somos nós.
Somos nós, eu e você. Portanto, Jesus Cristo, nosso Deus, a segunda pessoa da Trindade, eleva os olhos ao Pai e pede a graça da unidade. Que sejam um, Senhor, como nós somos um. Jesus pede a graça ao Pai para que nós possamos participar dessa natureza santa, dessa comunhão santa, estarmos ligados a Ele. Eu dizia na festa da Ascensão, e queridos irmãos e irmãs, que a única ponte que liga o céu e a terra é Jesus Cristo. E quando unidos a Ele, nós estamos pertencendo a esta comunhão perfeita que liga o céu e a terra. Jesus Cristo nos dizia em parábolas que nós precisamos estar ligados, o fruto deve estar ligado à vida, as folhas devem estar ligadas aos troncos. Ele é a verdadeira videira, Ele é a videira da vida, é Ele que brota, nele que brota a vida, e Ele pede isso ao Pai: Senhor, que eles estejam em nós, que sejamos unificados, unidos pela graça do Espírito Santo de Deus. Mais um pouco Jesus vai dizer: Pai, eles estão no mundo. Eu dizia isso ontem. Jesus tem uma preocupação muito carinhosa com todos nós, com sua igreja, porque ele vai para o Pai e diante do Pai ele diz: Senhor, eles ainda estão no mundo. Eu já não estou no mundo, mas eles estão. E hoje Jesus diz: guarda-os. E ele fala ao Pai: Pai, eu guardei a cada um deles. E mais do que isso, ele pede: Senhor Deus, consagra-os na verdade. Consagra-os na tua palavra. Interessante que quando Jesus fala: Pai, eles estão no mundo, dizendo isso de nós, dizendo isso de mim e de você. Jesus, diante do Pai, a ponte que nos liga com Deus, o nosso intercessor ao Pai, Jesus diz assim: Pai, mas eu não peço que o Senhor tire eles do mundo. Interessante, porque talvez uma das coisas que nós podemos pensar e imaginar com a nossa imaginação que não produz frutos bons, de Jesus Cristo, que os nossos pensamentos não são como os pensamentos dele, mas nós podemos pensar: já que o mundo não nos pertence, nós não pertencemos ao mundo, é muito mais fácil tirarmos do mundo. Mas Jesus diz: não, Pai, não peço que os tireis do mundo. Versículo 15 do capítulo 17 de São João: não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Amados irmãos e irmãs, esta oração sacerdotal de Jesus Cristo por cada um de nós é uma oração que nos dá a graça da esperança, do vigor de fazer a palavra de Deus acontecer, do vigor de anunciar a palavra, do vigor de propagar o Evangelho. Jesus está dizendo ao Pai: Pai, os guarde na verdade, os guarde longe do maligno, protege os teus filhos de todas as ações maléficas e os consagre na verdade, a fim de que eles também, que nós, sejamos consagrados na verdade. Jesus nos consagra no coração de Deus. Jesus nos consagra no coração do Pai. Jesus intercede pela nossa vida, intercede pelo nosso tempo, pelos nossos momentos, pela nossa vivência. Jesus intercede pela igreja que estará vivendo dia após dia os tormentos deste mundo, as tentações deste mundo, as fragilidades deste mundo. Pai, os guarda do maligno, os guarda na verdade, para que eles sejam um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, vamos continuar a nossa celebração eucarística.
colocando sobre o altar do Senhor as nossas ofertas. De modo particular, vamos colocar sobre o altar nesta noite a vida da Antônia Barreto, a vida da Ildete Guanar Santos, a vida da Dona Eli Carneiro Laia, pedindo que Deus as proteja, as guarde, e vamos oferecer essa Santa Missa, esse sacrifício eucarístico, pela vida dessas irmãs e também pela vida de cada um de vocês. Coloquemos sobre o altar do Senhor as nossas ofertas. Também a todos os que participam conosco dessa Eucaristia, é momento principal, irmãos, momento mais importante do nosso dia. Vamos colocar nossa vida no altar e esses dons que aqui apresentamos no altar serão sinal do sacramento. Se tornarão corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus Todo-Poderoso, olhai as oferendas que vos apresentamos na festa de Santo Agostinho de Cantuária, e concedei-nos imitar os mistérios da paixão que agora celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário dar-vos graças. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de Santo Agostinho e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o vosso servo, Papa Francisco, com o nosso bispo Odilo Pedro, com os bispos auxiliares, entre eles Devair, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De modo particular, irmãos e irmãs, vamos apresentar todos os falecidos, todos os homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, idosos, que partiram desta vida, esses que faleceram por conta da Covid-19, mas por tantas outras doenças, pelos mortos pela violência, por todas as pessoas que faleceram sem registro, todas as pessoas que faleceram como indigentes, não são lembradas, por todas as pessoas que morreram sem o sacramento da confissão, sem o sacramento da unção dos enfermos, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei o Senhor junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa, São José, seu esposo, vossos santos apóstolos e mártires, Paulo, patrono de nossa arquidiocese, São Bento, São Padre Pio, Santa Baquita e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Irmãos e irmãs, provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o fruto da Eucaristia, a graça do Cristo tocando seus corações por esse sacramento, possa chegar até você, chegar até teu coração, chegar até tua família. Se você pode, meu irmão, minha irmã, se colocar de joelhos diante desse momento de comunhão espiritual, apresentar ao Senhor o teu coração que deseja receber esta Eucaristia, apresentar ao Senhor o teu coração que tem sede de Deus, que os frutos dessa Eucaristia possam ser vividos no teu coração. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos. Ó Deus, pela força desse sacramento, confirmai vossos filhos e filhas na verdade da fé, pela qual Santo Agostinho de Cantuária jamais deixou de trabalhar, consagrando-lhe toda a vida. Fazei que também nós a proclamamos por toda parte com palavras e ações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então nós queremos agradecer a presença e a oração deste momento de Santa Missa de todos vocês, de modo particular da Antônia Barreto, pedindo pela sua saúde, pedindo que Deus a abençoe. Aqui manifesto também meu abraço, meu carinho, meu beijo. E também, em ação de graças, hoje nós rezamos, deve ter festa, bolo, mousse de chocolate,
lá na casa da Ildete Guanás dos Santos. A você, Ildete, meu carinho, meu abraço, minha saudação, que Deus abençoe, muitos anos de vida. Também Dona Eli Carneiro de Laia, que Deus abençoe e Deus guarde. Já que falamos de mousse de chocolate para Ildete, vamos falar também de uma boa canjiquinha da Dona Eli, que também nesse frio nos ajuda a aquecer, né? A você, Dona Eli, a você, Ildete, Deus abençoe, Deus guarde, muita saúde, muita paz. Que Deus dê a todos vocês a graça de uma vida plena e toda a recuperação, todo o meu carinho também para a Antônia. Eu sei que a Antônia participa aqui conosco e aproveito para mandar beijos e abraços a todos vocês. Mas daqui a pouco, às 20 horas, nós estaremos rezando nosso momento de oração por cura e libertação. Você é nosso convidado a fazer-se presente às 20 horas na nossa live. Amanhã, quinta-feira de adoração. Então nós teremos Santa Missa às 18 horas e às 20 horas adoração ao Santíssimo Sacramento. Na sexta-feira, nós teremos, a partir da 1h da tarde, plantão de arrecadação de alimentos, de roupas, de agasalhos, de produtos de limpeza, de itens de higiene pessoal. Aquilo que o seu coração puder doar, nós estaremos na Igreja Matriz Cristo Rei arrecadando, tá bom? Na sexta-feira, a partir da 1h da tarde até às 18 horas. Bem como também estaremos com o nosso plantão do dízimo. Você é nosso convidado, você é o nosso convidado a participar, tá bom? E também na sexta-feira, às 18 horas, Santa Missa, como a gente já está acostumado. Quero deixar aqui mais uma vez o meu abraço e daqui a pouquinho, às 20 horas, nós voltamos com a oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Agostinho, Bispo de Cantuária, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei.